Meus amigos e amigas, estamos meditando a Sagrada Escritura porque nós estamos no mês da Bíblia, né? E um tema que é vastíssimo no livro dos Salmos é a confiança em Deus, né? A gente viver confiando em Deus. Jesus falou muito disso lá no Sermão da Montanha. Não vos preocupeis com a vossa vida, né? São os pagãos que se preocupam com isso. Olhem os lírios dos campos, eles não plantam, não colhem, no entanto, eles se vestem mais bonitos do que o próprio Salomão. Eu imagino como é que devia ser bonita a roupa de Salomão, né? O maior rei que Israel teve, né? No entanto, Jesus disse, os lírios dos campos se vestem de maneira mais bela do que Salomão. E, no entanto, o lírio do campo, ele se abre de manhã e à tarde ele murcha. Ou seja, o lírio do campo, que é uma coisa tão precária, é maravilhosa. Você vê uma rosa maravilhosa, né? Mas ela murcha, né? Mas Deus não permite que, né, a gente morra desse jeito, sem esperança e na tristeza. Então, o salmista canta todas essas maravilhas de confiança em Deus de maneira abundante. Você pega lá, por exemplo, o Salmo 22, do Bom Pastor, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada é nada. Ele diz, né, o salmista gosta muito dessa imagem do pastor e da ovelha, né? Ele diz, ele me leva junto às águas refrescantes. E depois me leva, né, a deitar nos verdes prados. Coisa bonita, né? Então, o salmista vê cada um de nós como uma ovelha, onde temos um pastor que cuida de nós. O pastor é tudo para a ovelha. Por quê? Porque quando vem um lobo, a ovelha não sabe se defender. Mas se o pastor está ali, ela está protegida. Assim é a nossa vida. A gente é como uma ovelha que enfrenta os lobos da vida. Quais são esses lobos? As preocupações, as doenças, as contrariedades, não é? Se a gente não tem um pastor que cuida de nós, fica muito difícil. A ovelha ela é indefesa diante do lobo, assim como nós somos indefesos diante dos problemas. E muitas vezes a gente sofre, sabe por quê? Porque ao invés de correr para perto do pastor, a gente fica lutando sozinho contra o lobo. Contra as nossas preocupações, contra as nossas feridas, contra as nossas dificuldades e dívidas. Temos que correr à sombra do pastor. É por isso que o salmista diz aqui, bendirei continuamente o Senhor. Seu louvor não deixará os meus lábios. Glorie-se minha alma no Senhor. Né? O Salmo 33, tem tantos salmos. Eu gosto muito, por exemplo, desse versículo que ele diz aqui assim, né? O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. Aquele que é humilde, né? E é maravilhoso esse salmo, no versículo 20, do capítulo 33. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. A gente precisa confiar nisso. São muitas as nossas tribulações. Ele diz, são numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. Nós vamos ter tribulação a vida inteira. Por quê? Porque Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia. Essa cruz dos nossos problemas, das nossas enfermidades, das ofensas que a gente recebe, da luta de cada dia, o pão de cada dia que você tem que ganhar para a sua família, é a cruz. São as tribulações, as contrariedades, as ofensas, as injustiças que muitas vezes a gente sofre, mas Jesus, o salmista diz aqui, mas de todas as tribulações o livra o Senhor. Confie nisso. Confie nisso. Repita para você esse versículo muitas vezes, né? E esse versículo eu tenho como um lema na minha vida, né? São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. Eu sei que a cada dia eu vou passar por um problema, mas eu sei que de todos esses problemas Deus vai me livrar. Por quê? Porque Deus é maior que todos os problemas, né? Eu um dia vi escrito atrás de um caminhão uma frase muito interessante, assim, não diga
que você tem um grande... Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. É o contrário. Né? Deus é maior do que os problemas. Então, esta fé do salmista, né, é muito importante a gente caminhar com ela. E você pode ver, não só aqui no Salmo 33, mas muitos outros salmos. Um salmo que eu sei até, né, de cor é o Salmo 90. Né? Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, Deus, a sombra do Onipotente. Né? Então, você sente ali segurança. O Salmo 26, que diz, por exemplo, né, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem eu temerei? Agora, sabe, para que isso desça da nossa cabeça para o nosso coração, para a nossa vida, a gente tem que repetir isto, tem que meditar isto, e tem que viver isto. Não, eu não vou me apequenar diante desse problema, ficar pequeno desse... Não, porque eu tenho Deus, eu tenho a fé. Então, eu vou enfrentar esse problema com a força e com a graça de Deus. Né? Exercitar isso desde os pequenos problemas para que você acostume depois a exercitar também nos grandes problemas. Mas comece nos pequenos problemas. E a fé é algo que vai se fortalecendo, como uma árvore que vai crescendo. Amanhã você consegue enfrentar grandes problemas na confiança em Deus.